Deus em eterno seja glorificado. Irmãos, com a ajuda de Deus, esta tarde ainda vamos realizar um serviço de culto que ficará gravado. Todavia, agora não se trata ainda do culto, mas alguém me perguntou, é possível nós servirmos a Deus, adorarmos a Deus na nossa casa? Então, a resposta é sim, é possível. E alguém também questionou, mas como eu vou adorar a Deus na minha casa? Eu tenho que ir numa igreja, eu tenho que ter uma igreja onde eu seja membro daquela igreja, porque caso contrário, eu sou um desigrejado. Vamos observar uma coisa, irmãos. Se Jesus Cristo é a cabeça da igreja e o corpo da igreja são os membros, eu pergunto, e você pense bem, raciocine. Os membros funcionam ligados na cabeça. Quem é a cabeça? É Jesus Cristo. Então, se Ele é a cabeça, e você, o que é? Você é templo e morada do Espírito Santo. Como o irmão pode explicar isso? Vou explicar. Está escrito que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Então esses templos que nós vemos por aí, essas igrejas de pedra, elas apenas servem para... Elas são chamadas de igreja porque nós assim acostumamos, muitos acostumaram. Mas no princípio não era assim. No princípio não era assim, irmãos. No princípio do cristianismo, no cristianismo primitivo, do cristianismo puro, onde não havia maldade, onde não havia querer alguém ser maior do que o outro, ainda a situação era outra, irmão. Quando se cooperava realmente, sabia que aquela cooperação ia atender à necessidade das viagens dos apóstolos, até mesmo de alguma manutenção da vida de cada um. Nem igreja de pedra não existia. Vejamos que quando fala em Corinto, quando fala em Esmirna, quando fala outras igrejas em Apocalipse, ou até mesmo quando fala que uma igreja orava por Pedro, os irmãos podem observar, irmãos, que tudo isso, presta bem atenção, irmão, eram em casas de irmãos, que ali se fazia o culto e ali se adorava a Deus. Você pode dizer, mas hoje mudou, hoje tem uma multidão de pessoas, como é que vamos colocar, como é que a pessoa vai atender na casa? Irmão, presta atenção, eu não estou indo contra nenhuma construção de igreja, muito pelo contrário. Eu acredito que deveria haver uma certa simplicidade, não vamos dizer assim, como se fosse um palácio, porque o Senhor não habita ali. Aquilo vai ficar. Então você pega aquele dinheiro que poderia ser usado para atender um pobre, materialmente falando, um necessitado, materialmente falando. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E nesse momento você pega aquilo e vai usar aquilo numa época de pandemia para construir prédios. Não deveria, irmãos, não se sobra dinheiro quando vai se atender um pobre, a não ser que você atenda só aqueles que lhe apraz, porque sempre nós vamos ter o pobre no nosso meio, o Senhor Jesus falou. Eu não estou dizendo que eu sou rico, também sou pobre. Vocês pensam que quem mora na Europa é rico? Não, irmão. Depende. Nós também temos as nossas necessidades, todos têm. Então, irmãos, cada um sabe quais são as suas, não é? Não podemos dizer, esse tem, aquele não tem, não. Então, um dinheiro que é para necessidades, de atender os necessitados,
ele deve ser usado todo. Sabe por quê? Porque tem tanta necessidade que o dinheiro não pode sobrar, irmão. É a mesma coisa é você chegar num lugar e falar assim, olha quantos ternos tem aqui, ó. Tem 50 ternos, 50 fato, fala aqui, né? Fato. Que fala fato em Portugal. O traje, né? Aquele diácono, irmão, ele não está atendendo ninguém. Ele só quer manter o quartinho cheio. Aquilo tinha que estar vazio, não tinha que ter nada. Para que viesse outra remessa para ele atender mais. Irmãos, a fome, a pessoa come todo dia. A pessoa se alimenta todo dia. Ninguém come tijolo, nem areia e nem cimento. E pelo que nós percebemos, tem irmãos preocupados com frequências nas suas denominações, com frequências dentro das suas igrejas, mas estão preocupados, mas eu pergunto, eles não teriam condições de visitar todos em alguns lugares, porque são muitos, não é? Mas se houvesse pessoas, grupos de irmãos que se disponibilizasse vamos dizer assim, um exército de irmãos, espiritualmente falando. Imagine, se disponibilizasse a visitar, a orar pelos enfermos. Não é só o irmão que está lá no cargo de líder, de ministério. Isso é para todos. Todos têm o direito de exercer uma função. E ir num culto, subir em um púlpito ou numa igreja qualquer, subir num púlpito e pregar a palavra, isso não é atender a igreja. Isso é um culto, é um compromisso que ele tem para cultuar a Deus, porque tem muita gente. Mas se arrumassem... Lembramos de Moisés. Vamos voltar atrás um pouquinho. Lembramos de Moisés. Moisés achou pesado o seu cargo. Estava indo tudo sobre ele. O que ele fez? Ouviu o conselho de Jetro, seu sogro, e, salvo erro, ele elegeu 70 varões com a luz de Deus para ajudá-lo. Então tem igrejas, irmãos, igrejas entre aspas, de parede, né? Que tem muita gente que tem desejo de fazer as coisas, mas não são incentivadas. Não são incentivadas, porque muitas das vezes, irmãos, essas pessoas, elas não têm uma posição financeira, às vezes a pessoa não tem uma condição de amizade com aquele líder. E isso daí, irmãos, é algo que além de não poder acontecer, é o que acontece. Porque nós não temos que escolher, é Deus que escolhe para nós. Nós temos que olhar com os olhos do Espírito. Vejamos quando Samuel foi ungir o rei para Israel, quando passava os filhos de Jessé. Ele pensava que era um e não era, pensava que era outro e não era. Quando passou todos, ele falou assim, Senhor, mas quem que vai ser? Quem que vai ser, Senhor? Eu não estou vendo ninguém aqui. Aí o Senhor mandou buscar Davi e foi Davi. Então, irmãos, vamos ter esse cuidado de... mas eu não posso visitar todo mundo. Agora com essa pandemia, como é que eu vou na casa do irmão? Como é que eu vou na casa do outro? Irmão, nós temos o dever daqueles que nós pudermos telefonar, perguntar como está. Hoje, não querendo me exaltar, irmãos, que eu não sou nada, Deus já preparou de ligar para alguns irmãos que eu sei que estão enfermos aqui em Portugal e já perguntei como estão. Não fui até lá, não porque tenho medo, não. Eu confesso para vocês que eu não tenho medo disso, porque eu já fui em lugares que tinha doenças contagiosas que eu poderia até, mas por cuidado até com a pessoa, porque eu não sei, irmãos,
como é que a pessoa está, como é que está a imunidade da pessoa. Eu também não sei se eu não tenho alguma coisa, eu não sei nada, eu só sei que eu estou me sentindo bem. Eu tenho outras enfermidades, mas não há necessidade alguma de eu ir porque não me chamaram. Inclusive já estive nessa casa e já orei pelos irmãos há poucos dias. Mas eu quero dizer assim, por que há tanta preocupação em ver igrejas lotadas numa época em que estamos enfrentando uma guerra invisível? Porque é uma guerra invisível, você não vê o micróbio, a bactéria, você não vê a doença, você não sabe de onde ela vem. É uma guerra invisível. Então nós temos que lutar com o quê? Com a força do invisível. Com a força do eterno, que não é visto com os olhos dos homens. Através da oração, através da consagração. Através da busca. Então por isso que eu digo para os irmãos, os irmãos devem orar a Deus para que Deus prepare homens cheios do Espírito Santo para a oração. E cada um deve orar nas suas casas também. E orar em casa, cantar hino em casa e até ler uma palavra em casa é servir a Deus em casa, irmão. Eu digo para vocês, o irmão me perguntou, como que eu posso servir a Deus em casa? Muito bem, a resposta. Eu quero fazer um culto hoje aqui na minha casa. Eu vou chamar todo mundo? Não precisa. Olha o que está escrito aqui, ó, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Vamos ver o versículo. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Glória a Deus, Santo é o Senhor. Versículo 20, capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículo 20. Perdoe que a letrinha aqui é pequenininha, por isso que eu demorei para encontrar. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Se tiver 2 ou 3, o Senhor já está ali. Se o Senhor está ali, não dá para fazer um culto ali, irmão? Ou você acha que não dá? Você tem que estar lá numa igreja cheia, com 500, 1000 irmãos. Ah, eu não tenho coragem, eu não tenho ânimo. Não, peraí, irmão. Você está querendo então o quê? Uma plateia? Você quer plateia para ver o povo da glória? Tem irmãos anciães, tem irmãos do ministério que querem ver plateia. E outros pregadores de outras denominações, eles querem ver plateia. Parece que se não tiver mais de 1000 pessoas, estava vazio a igreja. E esses irmãos estão querendo o quê? Glória para si próprio ou estão querendo servir a Deus? Se eu quiser fazer um culto hoje aqui na minha casa, eu chamo a minha esposa e abro um culto de adoração a Deus. E ainda deixo gravado para que se alguém não pôde ir no culto ou não teve oportunidade de ouvir a pregação, ele vai abrir aí o YouTube, vai encontrar a palavra, que a palavra de Deus não envelhece, vai escutar a palavra e aquela palavra pode fazer efeito na vida dele, porque a palavra de Deus ela é multiforme. A palavra de Deus ela tanto serve para o singular, como assim, irmão, no singular? Ela serve para uma pessoa, como ela serve no plural, para todos. A palavra de Deus, irmãos, ela é uma inspiração. Ela vem do céu, irmãos. Às vezes até nós lemos alguma coisa para saber, para conhecer, examinamos algumas palavras, para conhecer sobre lugares. Eu gosto muito de fazer isso. Não vejo mal nenhum nisso. Para não falar coisas que não são bíblicas, não é, irmão? Para não errar em alguma coisa.
que o homem não é perfeito, certo, irmãos? E examinar. Mas assim se serve a Deus na casa. Porque as coisas não estão agora como antigamente. Não estão mais. As coisas mudaram. Ou nós querendo ou não querendo, as coisas mudaram. Está. E no começo, irmãos? Os cristãos, no começo, olha, bem no começo, veja como eram as coisas. Perseguição. Irmãos, era muita perseguição. Mais demais, irmãos. Era muito grande a perseguição, irmãos. Eu quero falar alguma coisa, irmãos. Os irmãos não reparem, não é uma pregação, nós vamos ter o culto depois. Isso aqui é um conselho, é algo que é muito importante para o crente, para aquele que realmente tem prazer de servir a Deus. O irmão me perguntou e eu lhe respondi, certo, irmãos? Como se serve a Deus em casa. Assim, irmão, você vai cantar um hino, você vai orar e você mesmo vai pregar a palavra. Eu não tenho dom de palavra. Irmão, eu faço uma pergunta. Você tem o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo eu tenho no meu coração. Eu sinto que Ele está comigo. Então pronto. Você tem toda a condição. Se você tem Jesus Cristo no coração e você teme a Deus, você tem condição de pregar a palavra. Por quê? Quem é o dono de todos os dons? Quem deu os dons aos homens? Não foi o Senhor Jesus Cristo? E Ele não habita no teu coração? Então você fica na comunhão e abre a Escritura, lê um trechinho que Deus te dá e tenta exortar aquele trechinho. Se Deus não deu nada, lê aquele trechinho dentro daquilo que está escrito. Não vai ficar profetizando coisas que vier na tua mente de qualquer jeito, porque tem pessoas que fazem isso, lê um versículo e aí dali ele cria uma pregação que atravessa o Mar Vermelho, vem de volta, irmão. Depois, às vezes, aquilo ali não se cumpre. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então, nós temos que ter cuidado, irmãos. Cuidado. Presta atenção, irmãos. 28 de Atos dos Apóstolos. Olha onde Paulo estava servindo a Deus. Durante quanto tempo? Presta atenção, irmão. 28 de Atos, versículo 30. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros na sua própria casa alugada e recebia todos que lhe procuravam, pregando o reino de Deus, ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo com toda a confiança, sem nenhum homem o proibindo. E agora? Ele ficou 2 anos dentro da sua própria casa, que ainda era alugada, e ali, irmãos, as pessoas vinham até ele e ele pregava o Evangelho, anunciava Jesus Cristo. E não está escrito aqui, irmão, mas vai saber se ele não fez até batismo, porque Paulo era um homem, um apóstolo, não é? Vai saber o que Deus deu para Paulo naquela casa, irmão, durante aqueles 2 anos. Ali era uma vertente, ali era uma, como que fala assim, que vertia aquela água cristalina, porque ele tinha o Senhor junto com ele, irmão. O Senhor Jesus estava do lado dele. E ele, 2 anos dentro da casa dele, ele estava desligado da igreja. Ele não estava indo em nenhum templo de pedra. Ele não era nenhum desigrejado. Agora esses irmãos vêm com essa história de desigrejado. Irmão, desigrejado, sabe para mim quem que é? Aquele que não está ligado em Cristo. Esse aí, ele não está ligado em Cristo, então ele é um desigrejado mesmo. Agora, se ele estiver ligado em Cristo, ele pode estar lá no meio da selva, ele pode estar lá no deserto. Ele é o templo do Espírito Santo e Deus está com ele, irmão. Entendeu? Então, irmão, você que perguntou como eu devo fazer para servir a Deus em casa, eis aí a resposta. Reúne com a tua família, canta hino, ora a Deus, lê a palavra e serve a Deus com alegria, certo, irmão? Sempre respeitando as ordenanças para que ninguém venha querer denunciar você, porque senão, irmão, as coisas hoje estão difíceis. Mas você pode muito bem ter distanciamento dentro da sua casa,
você pode muito bem, se tem muita família muito grande, sabe o que você faz, irmão? Conselho, se reúne hoje com 7, tem 14 na minha família, meus vizinhos também querem vir. Então reúne com 7 um dia, no outro dia você chama mais 7. E aqueles 7 que vieram num dia não vem no outro. Está entendendo? E serve a Deus. Irmãos, não tem como ter desculpa que você não foi na igreja. Porque a igreja não é aquilo lá que você pensa, que é cheio de que é um templo de pedra. A igreja somos nós. A palavra igreja quer dizer reunião de pessoas. Esse negócio de colocar nome de igreja, irmão, o Senhor Jesus nunca chamou. O Senhor Jesus falou assim: a minha casa será chamada casa de oração. Na casa de oração é que se reúne a igreja. Somos nós. E a tua casa não pode ser chamada casa de oração? Pode. Por quê? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei junto com eles. Sirva ao Senhor com alegria. Aleluia. Irmãos, nós temos muitas almas para batizar, muitas almas para fazer a vontade de Deus e que estão nos aguardando. Está essa pandemia, mas nós acreditamos que Deus vai abrir um caminho para nós fazermos aquilo que Deus nos manda. E nós estamos aqui. Quando nós não podemos ir no lugar, nós gravamos e devido ao fuso horário deixamos no YouTube. Muitos vêm e falam contra nós, acham que nós estamos errados. Outros vêm e falam que nós estamos cometendo coisas que não são certas, que não podemos ter esse canal para falar da palavra, que onde é que já se viu. Então, aí você que está falando tudo isso, não está fazendo nada. É fácil você falar. Por que você não pega e não abre um canal e não vai pregar a palavra também? Aí você está fazendo uma coisa boa, pelo menos você está transmitindo algo que é bom. Agora vir aí no comentário xingar, não resolve nada, tá bom? Fica com Deus, Deus que abençoe a todos e logo mais teremos um culto aqui, um culto virtual. Só que eu não estou fazendo live, eu gostaria de aprender a fazer, mas eu ainda não sei, mas eu vou aprender. Porque aqui eu sou meio velhinho já, mas a gente aprende. Ósculo Santo no coração de vocês, amo vocês e que o Senhor Deus reine entre nós. Amém, amém e amém.